Abram suas Bíblias em Abacuque capítulo 2, vamos à palavra do Senhor. Abacuque capítulo 2. O Augusto dando ar da graça já. É membro da igreja, é isso aí, Augusto. Ele está dizendo assim, por que eu não fui para a salinha ainda, mãe? Calma, daqui a pouco. Abacuque capítulo 2, nós vamos ler o versículo 4 hoje, irmãos, apesar que a nossa exposição vai ser do versículo 5 ao 20, mas nós vamos fazer a leitura do versículo 4, Abacuque 2, 4. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, obrigado pelo privilégio que nós temos de poder ouvir a tua voz. Fale aos nossos corações nesta manhã, para a glória, a honra e louvor do seu nome. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos nessa série de sermões em Abacuque, aqui pela manhã. No período da noite nós estamos numa série no livro do profeta Ageu. E aqui pela manhã, então, nós estamos sobre esse tema, clamor no meio da angústia. E nós conhecemos muito bem a mensagem do profeta Abacuque. Os irmãos já leram esse livro, já preguei diversas vezes Abacuque. Mas é algo que tem a nos falar hoje, né? Quem de nós não tem uma angústia ou não passa por um momento em que parece que nós estamos clamando e parece que o Senhor não está nos ouvindo? E essa foi a angústia de Abacuque, né? Então ele clama por uma situação que estava acontecendo ali, na sua nação, ali em Judá, e ele clama no sentido de que parece que Deus não está o ouvindo, mas nós vimos que Deus responde a Abacuque. E depois que Deus responde a Abacuque, então ele se coloca numa postura diferente diante de Deus, e agora ele espera e aguarda aquilo que Deus vai fazer. E aí Deus então fala para ele, Abacuque, escreve o que eu vou te dizer, escreve o que eu vou te mostrar, escreve a visão, porque ela é para agora, e ela se apressa para o fim, e escreve de uma maneira bem legível para que todos que passem possam lê-la, até aqueles que passam apressadamente, até aqueles que passam correndo. E esse foi então o versículo, esse foi o sermão do domingo passado pela manhã. Abacuque recebe a mensagem da visão que ele deveria escrever, irmãos. Esperar o milagre foi a melhor coisa que ele fez. Em vez de reclamar, ele se coloca sobre a torre de vigia, versículo 1 do capítulo 2, e espera. Ele fala, eu me colocarei na torre de vigia e vou esperar com paciência no Senhor. E aí a resposta que ele aguardava veio. Deus disse, não se preocupe, Abacuque. Aquele que foi justificado, ele vai crer, independente das circunstâncias. Foi isso que nós aprendemos domingo passado. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Então, o justo vai viver por sua fé. O que foi justificado não vai descrer. Tem isso, professora? Tem. Ele não vai apostatar, não vai desviar. O justo, o justificado, o que foi salvo pelo Senhor, ele vai crer. Mas o arrogante, sua alma não é correta. E é sobre eles hoje que nós vamos ver, irmãos. Sobre o justo, Deus só fala isso a Abacuque, o justo viverá por sua fé. Mas o arrogante, aí o arrogante Deus então vai descrever dos versículos 5 ao 20, o que vai acontecer, o que é o arrogante, qual é a vida do arrogante, como é a sua ruína e tudo mais. E é isso que nós vamos ver nesta manhã, e vamos dividir aqui em 4 partes o que Deus vai falar acerca desses arrogantes, daqueles que não vivem pela fé, daqueles que não foram justificados. Como que eles são? Qual é o futuro deles? O que acontece com eles? Qual é o estilo de vida que eles levam? O que eles esperam? O que eles buscam? E qual o caminho que eles estão percorrendo? Na primeira parte, Deus mostra para Abacuque a ruína do arrogante. Qual é a ruína do arrogante? A ruína do arrogante é ele mesmo. Versículo 5, olha ali. Além disto, o vinho é traiçoeiro, o homem arrogante não permanece. Seu desejo impetuoso é como Seol, como a morte, nunca se farta, mas para si ajunta todas as nações e reúne todos os povos.
Deus diz para Abacuque: se o justo vive pela fé, o arrogante é diferente. Ele é a sua própria ruína. Ele é a sua própria ruína. Ele é a própria pedra amarrada no seu pé, no seu pescoço. Ele é seu próprio buraco. O arrogante, aqui em primeira análise, lembrando novamente o contexto, é a Babilônia. Porque quando Deus fala para Abacuque, lembra, eu vou resolver o problema de Judá, estou enviando a Babilônia. Aí o que Abacuque faz? Não, Senhor, a Babilônia não. Senhor, o Senhor que é justo de olhos, quem não pode contemplar a maldade? O Senhor vai mandar alguém pior do que nós? E aí Deus responde para Abacuque: vou, porque vou resolver a sua queixa com Judá e depois eu resolvo com a Babilônia. E aqui em primeira análise é Deus falando, respondendo a Abacuque acerca da Babilônia. Em segunda análise são todos aqueles que cometiam os mesmos pecados e erros que os babilônios que estavam em Judá. Os judeus cometiam os mesmos erros. Em última análise, irmãos, é para todos, ao longo de toda a história, para nós, ao longo de todos os tempos. E aqui então Deus está falando que o arrogante é sua própria ruína. Primeiro, por quê? Porque ele apoia a sua vida em coisas que são passageiras, que são momentâneas. E aí ele vai fazer essa menção ao vinho. Além disso, o vinho é traiçoeiro. Vinho aqui significa duas coisas: riquezas, bens e prazer. O vinho era sinônimo disso. Vinho era sinônimo de prosperidade, sinônimo de riqueza, mas também sinônimo de prazer. E aí então Deus mostra para Abacuque que o arrogante, ele é alguém que baseia a sua vida no quê? No prazer e na riqueza, na vida deste mundo. E ele diz: isso é traiçoeiro. Isso é traiçoeiro, lembrando as palavras de Salomão ali em Eclesiastes, é correr atrás do vento, irmãos. Lembra que ele diz: olha, eu fiz de tudo, eu conquistei tudo que um homem podia conquistar. Fiz tudo que o homem podia fazer, experimentei todos os prazeres da vida que um homem pode ter, inclusive mulheres em abundância, ele vai dizer. E o final da sua conclusão é o quê? Descobrir que tudo isso é ilusão. Tudo isso é correr atrás do vento. E aí Deus lembra então a Abacuque que o arrogante, ele vive baseado nisso, em prazeres e em coisas momentâneas deste mundo, mas isso é traiçoeiro. Além disso, o vinho é traiçoeiro, o homem arrogante não permanece, ele não vai permanecer. Lembra que o arrogante aqui é a expressão usada para aqueles que não têm a sua dependência em Deus. Aqueles que não são justificados pelo Senhor, que não foram regenerados, é o arrogante. E aí ele vai dizer que além disso, a vida do arrogante está baseada em quê? Baseada no Seol, que é a palavra hebraica para a morte, para o inferno, para as profundezas. Continuação do versículo 5. Seu desejo impetuoso é como o Seol, é como a morte. E por que Deus usa, irmãos, essa metáfora com Abacuque? Porque a morte é algo que é insaciável. A morte é insaciável, irmãos. Já dizia o poeta, basta viver... Basta estar vivo para morrer. Acho que é alguma coisa assim, eu esqueci agora a ordem dos fatos. Mas basta estarmos vivos para morrermos. Nós nascemos, irmãos, e a cada dia que se passa, estamos mais próximos da morte. Uma criança que nasceu hoje, com certeza o Jaime fez parto esse final de semana, meu irmão. Criança que ele fez o parto, o último que ele fez, o parto. A última criança, a partir de agora ela está cada dia mais próxima da morte. Ela pode viver 90, 100 anos, mas a cada dia da sua vida ela vai estar mais próxima da morte. Ou ela pode viver alguns meses, alguns dias, mas a cada dia ela está mais próxima da morte. A morte é algo que é insaciável, irmãos. Por quê? Porque ela é uma maldição. Nós aprendemos sobre isso. É a consequência do pecado, e isso é insaciável, isso não tem fim. E aí Deus fala o quê? Que a impetuosidade do arrogante, o arrogante é tão impetuoso que é comparado à morte, é algo insaciável. Quanto mais ele está envolvido com o mundo, mais ele vai querer, mais prazer ele vai querer, mais riquezas ele vai querer. Ou seja, o pecado, irmãos, ele é algo que consome. O pecado é algo que vai comendo por dentro. O pecado é algo que é insaciável. E não adianta
O pecado, ele é crescente. Hoje a pessoa comete um pecado aqui, aí ela se acostuma com aquele pecado, mas daqui a um tempo esse pecado não é mais saciável, não sacia mais, aí o grau tem que aumentar, e isso acontece em todas as esferas. Às vezes acontece ali com o pai, o marido, o esposo, o homem acessando ali uma pornografia na internet, aí já não é mais saciável, aí ele parte para outras esferas. Ou às vezes a pessoa começa tomando ali uma cervejinha, um drink, um whiskyzinho, aquilo já não mais o sacia, e aí a hora que vê já é um alcoólatra. Às vezes a pessoa começa guardando para si o troco que ele deveria devolver na empresa. Sobrou isso aqui, não precisa, eu arredondo na nota. A hora que vê, ele já está desviando grandes valores, porque é isso que é o pecado, é insaciável. Ele é insaciável, ele vai crescendo, ele vai consumindo, e aí Deus compara o arrogante ao vinho, aquilo que é traiçoeiro, e ao próprio inferno, que é insaciável. O arrogante se ilude com o que conquista e nunca se farta, assim como a morte e o inferno nunca se fartam. Como a morte, continuação do versículo 5, nunca se farta, mas para si ajunta todas as nações e reúne todos os povos. Então, em primeiro lugar, Deus mostra para Abacuque que o arrogante, ele mesmo é sua própria ruína. Basta ele continuar o seu caminho, que ele mesmo vai ser a sua ruína. E aí, então, em segundo lugar, irmãos, Deus vai pronunciar os 5 ais, entre aspas, contra os arrogantes e contra as suas obras. Deus então vai, através do profeta Abacuque, pronunciar 5 ais, ou seja, ai daquele, ai daquele, ai daquele. E essa expressão na Bíblia, tanto no hebraico quanto no grego, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, significa o último suspiro de vida de uma pessoa. Lembra quando Isaías usa essa expressão, quando ele vê lá em Isaías capítulo 6, Deus no seu alto e sublime trono, ele contempla aquela glória toda, e aí a hora que ele olha para ele, vê que ele é um homem pecador, um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de lábios impuros também, o que ele diz? Ai de mim. É uma expressão assim, estou morrendo. Quando o apóstolo João lá em Apocalipse vê Jesus, com olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a neve, descendo, montado num cavalo branco, com uma espada afiada e tudo aquilo mais, o que ele diz? Ai de mim, estou como morto, porque é uma expressão que é como se fosse o último suspiro, é o moribundo ali entregando o seu último ar, a última palpitação do seu coração. E quando Deus usa essa expressão aqui com Abacuque, ele está dizendo assim, esses ais é o fim, ai daquele, é o último suspiro daquele que faz isso, ou daquele que é assim. Então vamos ver esses 5 ais rapidamente. O primeiro ai de Deus contra os arrogantes se refere à quebra do 5º mandamento, que é acerca do roubo, não roubarás. A respeito do 5º mandamento, versículo 6 ao 8, não farão todos os povos um provérbio e uma frase de zombaria contra ele, e dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que se enche de bens saqueados. Até quando será assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não despertarão os que te farão estremecer? Então servirá de despojos para eles. Visto que despojastes muitas nações, os outros povos te despojarão por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. O primeiro ai é contra aqueles que quebram o 5º mandamento, que se refere ao roubo, que era algo que acontecia tanto na Judéia. Lembra que a primeira queixa de Abacuque é essa? Senhor, até quando? O injusto vai ter lucro sobre o justo, a corrupção vai ter lugar em vez da benevolência. Então, a quebra do 5º mandamento aqui é um ai de Deus, ai daquele, morte para aquele que comete essas coisas. Deus vai dizer que seriam zombados, esses que roubam seriam zombados por aqueles que foram roubados. Comecinho do versículo 6. Não farão todos os povos um provérbio, uma frase de zombaria contra ele, todos os povos que eles roubaram. Historicamente isso aconteceu com a Babilônia. Quando a Babilônia cai, irmãos, ela virou motivo de chacota. Porque lembram, Nabucodonosor se considerava um deus. E aí ela cai, foi considerado motivo de chacota. E aí, assim, ao longo da história, com
todas as outras nações, ou todos aqueles que baseiam sua vida no roubo, irmãos, eles viram motivo de zombaria. Vão virar meme na internet, né? Porque aqueles que são roubados vão zombar deles no final. E Deus diz que o arrogante vai ser assim. Não só isso, eles seriam cobrados pelos seus credores, versículo 7. Não se levantarão de repente os seus credores, não despertarão os que te farão estremecer, então servirá de despojo para eles. Ou seja, além dos credores se levantarem, eles vão ter que servir ainda a estes para pagar as suas dívidas, pagar os seus roubos, pagar as suas corrupções. Por isso, irmãos, a gente entende a atitude de Zaqueu quando ele encontra o Senhor. Antes que esse ai venha e caia na sua vida, ele como cobrador de imposto, que deve ter cobrado muito imposto indevido, ele já se coloca diante do Senhor: Senhor, vou devolver tudo que eu roubei, 4 vezes mais, e dar metade do que eu tenho aos pobres. Irmãos, ele fez um voto de cumprir isso aqui, trabalhar. Porque se a gente fizer uma conta lógica aqui, por mais que fortuna que Zaqueu tivesse, devolver 4 vezes mais o que ele roubou e dar metade do que ele tinha aos pobres, não pagaria. Ele teria que trabalhar, pastor Fernando, para continuar cumprindo esse propósito. E se esse propósito não fosse verdadeiro, Cristo nunca diria a ele: chegou a salvação à tua casa. O Senhor sonda os corações, Ele conhece. Então, antes dele receber um ai, ele entende que ele quebrou o 5º mandamento, que ele tem que se consertar diante de Deus. E Deus está falando isso aqui a Abacuque. O arrogante, ai dele, porque ele quebrou o 5º mandamento. Seriam roubados por aqueles a quem roubaram, versículo 8. Visto que despojaste muitas nações, os outros povos te despojarão, por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. E foi o que aconteceu com a Babilônia. Chegam os medo-persas e roubam tudo deles. Tudo aquilo que eles tinham conquistado. Inclusive o que eles roubaram da própria Judéia, do próprio templo, de Jerusalém. Eles perdem tudo. O segundo ai, irmãos, se refere à quebra do 10º mandamento, a cobiça. Está ali dos versículos 9 ao 11, olha o comecinho do versículo 9. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos. Lembra do primeiro ai? Ai daquele que se enche de bens saqueados, versículo 6. Ai daquele que acumula o que não é seu. Segundo ai daquele que adquire para a sua casa lucros criminosos. Aqui a quebra do 10º mandamento, a cobiça. A cobiça. Aqueles que adquiriram pela cobiça as coisas e assim entraram na corrupção, eles não seriam livres. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos, versículo 9, para pôr no seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras da calamidade. Ou seja, a pessoa, ela entra nessa esfera de corrupção, porque ela acha que quanto mais dinheiro ela juntar, mais coisas ela tiver, ela vai se proteger de uma situação, né, de crise, de uma situação de falta de comida e tudo mais. Mas eu estou falando, ai daquele que pensa assim. E nós podemos perceber que num coração corrupto, irmãos, um coração corrupto nunca se sacia. A pessoa que entra na vereda da corrupção, e aí em diversas situações, não só financeira, em diversas áreas, ela nunca vai se saciar, porque a corrupção vai consumir, ela sempre vai querer mais, porque ela vai achar que nunca é suficiente. E a corrupção e o coração corrupto, irmãos, ele se torna mais evidente quanto mais a pessoa adquire através dessa corrupção. Aí você fala, por que ela precisava fazer isso? Mas faz porque é insaciável, ela quer mais. E olha o que Deus fala, eles fazem isso para quê? Para pôr no seu ninho alto, lá no alto, a fim de que eles se livrem das calamidades, dos momentos difíceis, mas não vão se livrar. Não vão se livrar, mas ao contrário, vão sofrer vergonha, versículo 10. Planejaste vergonha para a tua casa, pecaste contra ti mesmo, destruindo muitos povos. E aí eles vão receber graves consequências por esses atos. Versículo 11, pois a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Deus está falando aqui, usando os materiais
que eram usados para construir as casas, né? Que ele cita essa casa aqui no versículo 9, aquele que adquire para sua casa lucros criminosos. Deus está falando até a própria pedra da parede, a trave que está ali no madeiramento, o pilar ou a viga de madeira, a tua própria casa vai se voltar contra você. É só olharmos as histórias bíblicas de corrupção, irmãos. Vamos pegar o exemplo mais clássico, Davi. Davi é um exemplo, é um clássico da corrupção. Mas que corrupção Davi cometeu? Pastor, eu nunca vi ele roubando dinheiro, desviando. Não, mas não foi essa a corrupção. A corrupção com Betseba. Toma a mulher que não é dele, depois arma uma situação para colocar o marido lá, para que o marido se deite, para que o marido assuma o filho que era dele, e o marido não faz isso, aí ele coloca o cara, manda matar o cara na guerra. É corrupção. E o que acontece na casa de Davi, irmãos? Os próprios filhos se viram contra ele. Os herdeiros ao seu trono. Ele perde praticamente todos os herdeiros. O filho mais velho abusa de uma outra meia-irmã. E o seu quarto filho Absalão, que era o irmão direto dessa meia-irmã de Amon, ele fica revoltado e mata o próprio irmão. E depois, vendo a complacência do pai diante de toda a situação, ele vai pegar todas as mulheres de Davi, todas, e vai se deitar com elas na porta do palácio, na rua, para todo mundo ver. Ele vai ter um caso com todas as esposas do pai. E sabe o que ele vai fazer depois? Vai declarar guerra contra o pai. Davi tem que sair fugido de Jerusalém, se refugiar em Hebrom, com medo de ser morto por Absalão. Absalão reúne um exército contra Davi. E aí Joabe, um general e amigo de Davi, que tem que matar Absalão. Olha só, corrupção, cobiça. Davi cobiçou o que não era dele. Olha o que acontece, irmãos. E Deus está falando isso com Abacuque. A quebra do 10º mandamento tem sérias consequências. Sérias. O terceiro ai é a quebra do 6º mandamento. A violência, não matarás. A violência, versículo 12 até o 14, olha o versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a alicerça com a maldade. Ai daquele que constrói a sua vida com violência, com sangue. Deus está dizendo que essas conquistas eram banhadas a violência e sangue. Elas eram todas em vão, pois Deus assim tinha permitido, mas isso seria a ruína deles também, versículo 13. Acaso não procede do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se cansem em vão? Lógico que se essas nações fizeram todas essas coisas, se os arrogantes fazem isso, é porque Deus permitiu. É isso que Deus está dizendo a Abacuque. Abacuque, se está acontecendo isso, se os babilônios vão dizimar boa parte dos judeus, é porque eu permiti. Nós estudamos o livro de Daniel recentemente. Lembra como começa o livro de Daniel? Deus levando os judeus ao cativeiro. Deus levando, entregando o povo aos babilônios. Foi Deus que entregou. Então, ou seja, tudo o que acontece foi porque, enfim, Deus determinou, procede do Senhor, mas isso não justifica. Isso não vai inocentar estes que quebraram o 6º mandamento. Mas Deus, irmãos, que permitiu para que o seu conhecimento fosse estabelecido, versículo 14. Pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Isso vai acontecer para que as pessoas vejam e tenham o conhecimento daquilo que eu sou e daquilo que eu faço. O quarto ai é a quebra do 9º mandamento, que é o engano. Versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao próximo, adicionado à bebida o seu furor, e o embebeda para ver a sua nudez. Ai daquele que engana. Ai daquele que engana. Eles traem as pessoas através do engano, embebedam, prometem e não cumprem. Ai daquele que faz isso. Eles seriam envergonhados e expostos ao ridículo, versículo 16. Terás fartura de vergonha e não de honra. Bebe tu também e expõe a tua incircuncisão, ou seja, a sua vergonha vai ser exposta. Então bebe você também desse seu próprio engano. O cálice da mão direita do Senhor se chegará a ti e a vergonha cairá sobre a tua glória. Eles seriam envergonhados, expostos ao ridículo. Quando
Deus usa essa expressão aqui de que iria expor a sua incircuncisão. A incircuncisão, irmãos, acontecia na parte íntima do homem, no órgão genital masculino. Deus iria expor a incircuncisão, ou seja, iria expor a vergonha. Como nós dizemos hoje, iria levantar a saia, mostrar a vergonha. E o incircunciso naquela época era alguém que não tinha aliança com Deus. Não tinha aliança com Deus, Deus não tinha aliança com ele, Deus não tinha nenhum compromisso com ele. Deus vai dizer, eu vou mostrar para todos que eu não tenho nenhum compromisso com você. Expor a vergonha, o ridículo, pois tudo que eles praticavam se voltaria contra eles próprios, versículo 17. A violência cometida contra o Líbano te cobrirá, bem como a matança feita às feras te amedrontará por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Tudo que vocês fizeram vai voltar contra vocês. Tudo, que é a lei da semeadura. Não é isso que Jesus nos ensina? Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem uma árvore ruim dar frutos bons. Uma fonte de água doce não pode jorrar água amarga e vice-versa. Então, tudo que nós plantarmos, vamos colher. E aqui Deus já estava dizendo, tudo que vocês plantaram vai voltar contra vocês. Tudo que vocês praticaram vai voltar contra vocês, contra eles. E o quinto ai, irmão, é a quebra do primeiro e do segundo mandamento. Não adorarás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, que é a idolatria, a quebra do primeiro e do segundo mandamento. Os versículos então 18 e 19, olha o comecinho do versículo 19. Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Ai daquele que faz das coisas inanimadas os seus ídolos, os seus deuses. Ai daqueles. Ai das pessoas que se curvam a todo tipo de deuses que elas criam, versículo 18. Para que serve a imagem esculpida por um artífice? E a imagem de fundição que ensina a mentira? Pois o artífice confia na sua própria obra, mas faz ídolos mudos. Mudos. E aí nós vamos ver isso no Salmo 115, se não me falha a memória. Ídolos que têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, coração, mas não sentem, mãos, mas não apalpam, e por aí vai. E aí então o salmista vai dizer, e aqueles que fazem esses ídolos se tornam semelhantes a eles, ou seja, não sentem nada. Não expressam nada, e aqui Deus está falando desses que quebram. Deuses falsos que não poderiam livrar esses idólatras, versículo 19. Ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta. Por acaso pode o ídolo ensinar? Está coberto de ouro e de prata, mas não há espírito algum dentro dele. Não há, não tem. A terceira parte aqui então que nós podemos entender dessa palavra é quando Deus cumpre esses ais. Deus vai dizer os ais contra esses arrogantes, que têm todos eles a ver com a quebra de mandamentos. E nós vamos ver o cumprimento desses ais, irmãos. Em Daniel, capítulo 5, dos versos 1 ao 4, depois o versículo 23, 30 e 31, nós não vamos ler, mas eu vou citar aqui, vou lembrar, nós já estudamos esse texto. Mostra a queda da Babilônia, quando Belsazar, o filho neto de Nabucodonosor, é morto no seu próprio trono, quando Dário chega e invade o palácio na Babilônia e mata ele. Depois que a Babilônia cumpriu o propósito como instrumento de Deus para julgar Judá, Deus vai lá e cumpre a resposta que ele deu a Abacuque, de que iria eliminar o arrogante. A Babilônia foi julgada, condenada e destruída por todo o mal que causou e por toda a vanglória que ela se deleitou. Deus cumpriu essa palavra, ele cumpriu os ais. O que nos leva a entender hoje, irmãos, por que a gente acha que Deus não vai cumprir a sua palavra também em relação a nós? Não, pastor, porque nós estamos no Novo Testamento. Então venha para a escola bíblica e vamos aprender o que significa isso. O que Deus fez com Ananias e Safira no templo? Novo Testamento, irmãos. Engano, eles quebraram também um dos mandamentos, tentaram enganar a Deus. Não só um, vários, porque aí por causa da corrupção também. E aí Pedro fala, que miserável vocês são.
Vocês estão mentindo a Deus. Ó, puf, caíram duro. Irmãos, quem que a gente acha que nós somos para achar que Deus não vai fazer isso conosco em nossos dias? Deus cumpre ainda, irmãos, a tua palavra, a sua palavra. Ele cumpre. Ele mostra para Abacuque o que vai acontecer. Historicamente, nós sabemos o que acontece. E ele cumpre isso, irmãos. Quando nós vamos estudar a história da igreja e junto vamos fazer um estudo teológico sobre a nação de Israel e tudo mais, a gente vê que Deus cumpriu sobre Israel também o fato deles terem sido arrogantes. Quando eles estão diante de Pilatos, e Pilatos fala ali acerca de Cristo, esse homem não cometeu falha alguma na lei, por que vocês querem crucificá-lo? E eles crucificam, que o sangue dele caia sobre nós. Mas não o sangue da remissão, o sangue da culpa. Irmãos, a partir daquele momento, ao longo de toda a história, os judeus têm sido perseguidos, mortos. Passaram mais de 1.800 anos sem ter um local próprio, um pedaço de terra para dizer que era seu, sem ser reconhecidos como nação. Foram depois do Holocausto da Segunda Guerra Mundial. E ainda hoje está lá, ó, judeu sendo morto, às vezes à torto e direito, com atentado de palestino, de árabe, de iraniano. É gente querendo matar judeu em tudo quanto é lugar do mundo. Mas por quê? Porque, irmãos, recaiu sobre eles a culpa de serem arrogantes. Que recaia sobre nós e os nossos filhos o sangue deste homem. Ok. Muitas vezes nós, quanto igreja, nos comportamos assim diante do Senhor. E Jesus disse para Nicodemos, João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre o arrogante permanece a ira de Deus. E aí então Abacuque pôde contemplar o soberano Senhor, irmãos, versículo 20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Olha como que Deus, olha a didática de Deus. Senhor, olha o que está acontecendo, o Senhor não está vendo. O Senhor não está vendo o que está acontecendo, o Senhor não sei o que, não sei o que. Estou vendo, Abacuque. E aí Deus então vai ensinar Abacuque. Vai pôr Abacuque na carteira lá da escola divina e Deus vai ensinar para ele. A didática de Deus é essa. E a hora que Abacuque entende tudo, qual é a posição de Abacuque, o que ele faz, irmãos? Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Acabou, ninguém tem que questionar Deus, ninguém tem que se colocar contra Deus a respeito daquilo que ele faz. Depois da queixa de Abacuque, ele fica à espera de um milagre. Vamos voltar no versículo 1 do capítulo 2. Depois que Deus fala que vai mandar a Babilônia, olha o que ele responde. Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. Aí Deus responde, olha o versículo 2 do capítulo 2. Então o Senhor me respondeu e me disse, escreve a visão, o justo viverá pela sua fé, mas olha o arrogante, olha o que vai acontecer com o arrogante. E ao final, depois que Deus então mostra para ele o que acontece com o arrogante, aí pronto, Abacuque se forma na escola divina, recebe o diploma lá aprovado, aí o que ele vai dizer? Calem-se diante dele toda a terra, porque o Senhor está sentado no seu santo templo e ele faz o que ele quer. Acabou, irmãos. Calem-se diante dele toda a terra. Depois que Deus mostra tudo a Abacuque, ele entende quem Deus é e quem ele é. Pronto, está resolvida a situação. E esse cálice diante dele toda a terra era para ele mesmo também. Servia para ele mesmo. Abacuque pôde contemplar ali, irmãos, que o mal jamais vence. Ainda que a aparente repentino sucesso do mal, ele não vence, irmãos. Abacuque contemplou essa visão. Daniel presenciou esse mal ao longo da sua vida, mas viu que não venceu. E nós usufruímos disso hoje. O mal não vence, ele pode prosperar, ele pode permanecer, ele pode ter um aparente sucesso. Como Asaf, quando ele começa a contemplar a prosperidade dos maus, dos maldosos, lá no Salmo 73, ele fala, mas por que eu sirvo ao Senhor? Qual que é a vantagem? Olha aí o ímpio, olha o injusto, ele prospera, ele fica rico, ele não tem doença, ele tem saúde. Olha eu aqui servindo ao Senhor.
Por quê? Qual que é a vantagem de servir ao Senhor? Até que Asaf entra no templo. E ele mesmo diz isso, até que entrei no santuário do Senhor e pude contemplar o final dos ímpios. Até que eu entrei no templo e eu pude ver qual é o fim desses homens. Aí ele já muda o discurso, pastor Fernando. Aí ele muda. Senhor, me perdoa. Bom é estar diante do Senhor, contemplar as suas obras maravilhas, ouvir a tua palavra, e por aí vai, por aí vai. O mal, irmãos, ele jamais vence. Ainda que ele tenha aparente, repentino sucesso aí, mas ele vence. E isso aconteceu. O mal achou que tinha vencido naquele aparente, repentino sucesso, quando aquele homem inocente foi conduzido até o Monte da Caveira. Ali os arrogantes estavam felizes e orgulhosos. Condenamos o blasfemo. Ali parecia que o mal tinha vencido, irmãos. Ali parecia que o mal tinha triunfado. Ali parecia que o mal obteve seu sucesso, mas só parecia. Só parecia, irmãos, o mal não venceu. Ao contrário, 3 dias depois foi o mal que foi vencido. Foi a morte que foi tragada pela vitória. A morte tragou os babilônios. Mas aquele domingo de Páscoa, a morte que foi tragada pela vida, foi Cristo que venceu a morte, foi Cristo que tragou a morte. Abacuque visualizou isso, irmãos, mas não experimentou de fato a promessa. Mas eu e você experimentamos. Então sobre nós ainda há um peso maior de sermos arrogantes, porque Abacuque vivia numa geração que não experimentou o Cristo, tinha um vislumbre do que Cristo seria, mas eu e vocês já desfrutamos de Cristo, irmãos. A igreja já desfruta de Cristo, então ser um arrogante em nossos dias hoje há um peso muito maior, há uma culpa muito maior. Nós já experimentamos, o mal não venceu, ao contrário, a mesa está posta diante de nós, Cristo está vivo, e vivo em nossos corações, vivo diante da igreja, vivo através da sua palavra, vivo assentado no seu trono, vivo para voltar e julgar o mundo. Isaías 25:8. Aniquilará a morte para sempre, assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra a humilhação do seu povo, porque o Senhor o disse. Isaías viu, 100 anos antes de Abacuque, que o Senhor iria aniquilar a morte, e queria tirar todas as lágrimas dos nossos olhos, irmãos, e que haveria um dia em que não mais estaríamos aqui sujeitos a isso. Oséias 13:14, eu os redimirei do poder do Seol, do poder da morte. Lembra o Seol? O Seol que o arrogante era comparado, ele é impetuoso como o Seol. O Seol, a morte, as profundezas, o inferno, que não tem saciedade, que consomem até o fim. Quem pode nos livrar disso? O Senhor. Eu os redimirei do poder do Seol e os resgatarei da morte. Ó morte, onde estão as tuas pragas? Ó Seol, onde está a tua destruição? A compaixão está escondida nos meus olhos. Hoje nós estamos aqui e podemos contemplar, irmãos, a salvação do Senhor, a compaixão do Senhor. Ele se compadeceu de nós. Não mais seremos destruídos, não mais seremos tragados pelas pragas da morte. 1 Coríntios 15:54, mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita, a morte foi engolida pela vitória. Vai chegar esse dia em que aquilo que é perecível não mais será perecível, aquilo que é mortal não mais será mortal, mas ao contrário, o dia em que essa palavra vai se cumprir, a morte foi tragada pela vitória. Ele venceu, irmãos. Cristo venceu o mal. Cristo venceu a morte. Cristo venceu o pecado. Cristo venceu o diabo. Mas eu gostaria de terminar fazendo essa pergunta. Mas de que lado nós estamos? Nós somos o justo que vive pela fé? Ou nós somos o arrogante? Vede o arrogante, a sua alma não é correta. Mas o justo viverá por sua fé. O justo viverá por sua fé.
Se coloque em pé no seu lugar, vamos orar. Vamos orar neste momento em que nós estamos diante da mesa daquele que nos justificou. Estamos diante da mesa daquele que tragou a morte pela vitória. Estamos diante da mesa daquele que é o justo justificador. E como nós estamos diante da mesa do Senhor? Como que nós estamos diante da mesa daquele que deu a sua vida por nós? Que nos tornou justos, em vez de sermos arrogantes. Que, sendo arrogantes, Ele nos transformou em justos. Sendo aqueles que estavam caminhando para a destruição, para a perdição, Ele nos deu vida. Nós, de fato, estamos vivendo pela fé, irmãos. Nós, de fato, estamos vivendo pela fé. Como está a nossa alma nesse dia? Como você está nesse dia? A palavra do Senhor nos ensina que quando nós estamos diante da mesa do Senhor, nós devemos examinar a nós mesmos, antes de comer do pão e participar. E essa palavra do Senhor a nós, a palavra do Senhor através do profeta Abacuque a nós é isso. Vede o arrogante, olha como é a vida do arrogante, olha os ais contra o arrogante. Como nós estamos diante da mesa do Senhor. Como nós estamos. A Bíblia nos orienta, examine antes de você comer. Não é para não participar, porque se o Senhor te alcançou, participe, mas examine-se. Examine-se, pois, antes de comer, antes de beber. Se há alguma coisa, eleve até o Senhor o seu coração. Coloque diante dele, mas saiba que você é alguém justificado. Ele te justificou. Você é alguém que vive pela fé. Mas não deixe que a arrogância volte a nascer em seu coração. Lutero, certa vez, a lidar com os pecados da sua vida, ele disse isso: eu achei que o velho homem tinha morrido ali nas águas do batismo, mas descobri que o miserável pecador sabia nadar, então eu tenho que matar ele todos os dias. Todos os dias eu tenho que afogar o velho homem, tenho que matar o velho homem. Todos os dias o arrogante, irmãos, que foi morto em nós, quer renascer. Quer renascer, mas você já foi justificado pelo Senhor. Você já foi justificada pelo Senhor. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra. Agradecemos ao Senhor o privilégio de estarmos aqui na Tua casa nesta manhã, ouvindo a Tua palavra, servindo ao Senhor. E principalmente o privilégio de participarmos da Tua mesa agora. Nós consagramos esses elementos que não são seu corpo, nem são seu sangue, mas que representam e nos trazem à memória aquilo que o Senhor fez por nós. Por isso nós queremos também, Senhor, elevar o nosso compromisso ao Senhor, ratificar o nosso compromisso contigo, de que de fato nós queremos viver e vamos viver pela fé, Senhor. Não queremos nos desviar no caminho do arrogante. Não queremos, Senhor, nos ajude. E que esse compromisso seja selado através desse momento tão maravilhoso, que é o compartilhar a ceia do Senhor, para a glória do seu nome. Amém. O Ministério de Louvor vai estar cantando neste momento. Mudei a música aqui na hora. Enquanto o ministério estará cantando, irmãos, você que é batizado, está em plena comunhão com o Senhor e com a igreja, pegue os elementos que os nossos irmãos queridos e amados, diáconos, oficiais da nossa igreja, estarão distribuindo, até que todos participemos juntos. Qualquer beleza ou majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossa
nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Vamos todos cantar. Ele não tinha beleza alguma, mas se entregou por nós, irmãos. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejado, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. Só igreja. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Amém. Na noite em que Jesus foi traído, irmãos, ele sentado à mesa com os discípulos, ele pega então o pão e após dar graças ali ao Senhor por aquele momento, ele diz: este pão é meu corpo que é entregue por vocês, que será moído por vocês, vai receber todo o castigo do pecado de vocês. E aí ele parte o pão, agradece ao Senhor e distribui àqueles irmãos sentados à sua mesa. Senhor, muito obrigado. Nós agradecemos ao Senhor por ter entregue o seu corpo naquela cruz para receber todo o castigo do meu pecado, dos nossos pecados, Senhor. Obrigado por não fazer questão de receber todo esse castigo, de não hesitar, Senhor, de hesitar. Obrigado por se colocar ali como sacrifício vivo. Obrigado por receber em seu corpo o castigo que nos trouxe a paz. E obrigado neste momento por podermos, através deste pão, lembrarmos que o Senhor entregou o seu corpo por nós naquela cruz. Louvamos e agradecemos ao nome do Senhor. Amém. Comamos todos do pão. Semelhantemente, após comer do pão, Jesus pega o cálice, que estava ali à mesa, levanta o cálice aos céus e diz aos discípulos: esse cálice é o cálice da nova aliança feita em meu sangue para a remissão dos pecados de muitos. Ou seja, é o sangue de Cristo que nos purifica. Se é no corpo dele que o nosso castigo, o castigo dos nossos pecados foi pago, é através do sangue que nós temos o perdão, a remissão desses pecados.
E aí também ele levanta aos céus, agradece e depois compartilha ali com os seus. Senhor, nós agradecemos. Agradecemos o privilégio de termos sido redimidos pelo seu sangue, perdoados por aquele sangue derramado na cruz, até a última gota. O Senhor esgotou o seu sangue ali. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E agradeço, Senhor, pelo privilégio de, através desse suco de uva, lembrarmos disso, de que o Senhor derramou todo o seu sangue para perdoar os nossos pecados, para nos purificar. E queremos, através disso, Senhor, reafirmar também a nossa fé e o nosso compromisso contigo, para a glória, honra e louvor do seu nome. Amém. Tomamos todos do suco. Glória a Deus. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Obrigado, Senhor. O Senhor nos fez viver por tudo aquilo que o Senhor fez naquela cruz, derramando a sua vida, derramando o seu sangue, se entregando por completo a nós. Obrigado, obrigado por este culto, por essa manhã, pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor fez e ainda continua fazendo por nós. E nós queremos, através disso, reafirmar o nosso compromisso com o Senhor, de vivermos pela fé, independente das circunstâncias que nos cercam. E que assim o teu maravilhoso amor, a tua graça, a tua comunhão e consolação, ó Pai, ó Filho e ó Espírito Santo, estejam sempre conosco para a glória, honra e louvor do seu nome. Amém.